tudo bem? Como é que vocês estão, caroneiros? Aqui quem tá falando é o Felipe Macanhão e eu tô aqui hoje com o meu convidado, Altair. Como é que você tá? Olá pessoal, tudo bem? Felipe, muito legal estar aqui. Hoje em dia, os seres humanos eles estão muito angustiados, muito frustrados. Naturalmente, as coisas estão mudando muito rápido hoje. As coisas estão mudando cada vez mais rápido. Tem muitas opções de escolha. E por causa disso, a gente está tendo dentro das empresas tanto líderes angustiados, quanto a gente está tendo colaboradores angustiados. E isso prejudica demais. Isso qualquer empresa, qualquer pessoa que trabalha numa empresa, começa a identificar pessoas frustradas. Altair, da tua parte, como é que a ética pode ajudar nessa parte? O que você vê, né, que pode ser feito para melhorar essa questão dessa frustração toda que o ser humano anda tendo? Legal, Felipe. Falar de ética, que é o tema aí que a gente vai estar pegando carona aí com você. Falar de ética, hoje a gente traz essa grande questão que foi levantada até por um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. O Bauman, ele cria, né, a sua teoria dentro de uma modernidade líquida. E essa modernidade líquida muito baseada no que acontece de hoje. Hoje você tem um mundo que é tudo líquido, tudo rápido. Então tudo flui muito rápido, as pessoas têm medo de ficar para trás, as pessoas não conseguem acompanhar as mudanças do tempo. A notícia que era uma verdade há uma hora atrás já se torna uma mentira nesse momento. Porque tudo, e as pessoas querem acompanhar isso, e a gente não tem essa capacidade de acompanhar esse universo que muda rápido de forma tão coerente. Isso nos angustia. Isso deixa a gente muito angustiado, muito, né? Angustiado. O medo de ficar para trás, o medo de não acompanhar a fluidez do tempo, o medo de se tornar dispensável, faz as pessoas terem essas angústias. O Bauman ele defende aí que nós temos 3 tipos de angústia. Nós temos hoje muitas possibilidades. Se a gente for pensar em profissões, por exemplo, né? Antigamente você tinha engenharia, direito, medicina, odontologia, fácil, né? Era fácil você escolher. Faculdade, você também tinha poucas faculdades, era fácil você escolher. Hoje já não. Hoje você tem profissões que às vezes você nem aprende na faculdade. Você, no teu dia a dia, você já vai construindo o teu mundo profissional. Então, qual caminho você vai seguir? Isso tem muitas possibilidades, e aí gera uma outra angústia. Além da angústia das possibilidades, a angústia das escolhas. Qual que você vai escolher? Qual que é a possibilidade, o que você vai escolher para a tua vida? E aí vem a principal angústia, que é a falta de um modelo. Se eu tenho várias possibilidades, eu não consigo escolher, quem que eu vou pedir ajuda para me ajudar nessa escolha? Né? Então essa angústia da falta de um modelo, que o Bauman ele coloca de uma forma bem interessante, ele coloca que hoje falta aquele pai na cabeceira, aquela figura que liderava os almoços de domingo, né? Que falava, vamos para esse caminho, aconselhava os filhos. Hoje os pais não têm tempo para isso também. Então, nesse universo empresarial, esse universo da gestão, hoje as pessoas estão angustiadas por esse cenário de mudanças rápidas. Hoje as pessoas estão angustiadas porque falta um modelo, e hoje as pessoas estão angustiadas porque o líder, que deveria ser esse modelo a ser seguido, ele também está angustiado porque ele tem que trazer resultados e ele não pode mostrar fraquezas humanas. Hoje nós vivemos um mundo angustiado. Hoje nós vivemos um individualismo muito grande, uma gestão tecnológica e de informação que aumenta essas barreiras individuais. Como que a gente vai fazer para que o mundo traga melhores resultados para a sociedade? Através de uma gestão ética, uma gestão que harmoniza. Então o líder, ele é o exemplo a ser seguido. O líder, seja ele gerente, seja de altíssimo nível, ou até as pessoas que no meio ali, nos seus pares, ele consegue exercer uma certa liderança pela facilidade de se comunicar, pela facilidade de chegar a algumas soluções rápidas. Ele tem que estar pensando no coletivo sempre. Então é a minha conduta, né, o meu individual a favor do coletivo. O Robert Henry Sirauer, num livro que eu acho bem interessante, para mim um dos melhores livros de ética empresarial, e o nome do livro é Ética Empresarial,
ele é um professor paulista, ele coloca o seguinte, que as relações éticas são construídas da seguinte maneira: os meus interesses pessoais a favor do interesse da sociedade que eu vivo, do grupo que eu vivo, os interesses do grupo que eu vivo pensando no melhor para a sociedade, e o melhor da sociedade pensando no que a gente pode aprimorar a humanidade que nós vivemos. Então é sempre pensando para o coletivo, a favor desse coletivo. Quando você escolhe um líder dentro de uma empresa, ele tem que ser uma pessoa que vai representar os interesses da empresa naquele conjunto de funcionários ou naquele departamento X. A gente não pode escolher uma pessoa que esteja interessada simplesmente em trazer resultados para ela e de uma maneira que isso só sirva para manter ela no poder, vamos dizer. Perfeito. Você tem aí... Essa copiei de você ali na nossa conversa anterior. Perfeito. Você tem o seguinte, o Eudinei Bora, uma vez a gente trocou figurinhas numa sala de aula, eu dividi com ele um treinamento que ele fez para líderes na faculdade. O Eudinei é um professor de programação neurolinguística, fantástico, um cara extremamente estudioso, e ele fez uma provocação. Ele coloca assim, ele perguntou para os alunos, né, qual que é o papel de um líder? Aí você tem assim aquelas respostas que, desculpa, mas são respostas meio clichês, né? Aquelas máximas assim, que é clichê. O papel do líder é empoderar, o papel do líder é ser referência, o papel do líder... E ele colocou aqui o seguinte, que o papel do líder é harmonizar. Esse é o grande pensamento dentro de uma liderança ética. Quando ele se propõe a harmonizar o grupo que ele está para trazer melhores resultados, ele já está se colocando num papel que não é o papel dele ser a única referência daquele setor. Porque eu não consigo harmonizar um grupo se eu estiver distante desse grupo. Ou seja, eu líder tenho lá as pessoas que eu estou liderando, os meus colaboradores. Se eu me colocar como um cara que está acima deles, essa distância, essa barreira faz faltar um mentor. Se falta um mentor, aumenta a angústia. E o mentor, exatamente como você falou anteriormente, serve para aliviar, né, para dar um direcionamento para as pessoas. Harmonizar, trocar ideias, guiar o pensamento das pessoas, guiar potenciais soluções. E até em algum momento, sentar na cadeira de trás e falar assim, gente, falem o que vocês pensem sobre o assunto para a gente chegar numa conclusão junto. Isso é o harmonizar, essa é uma liderança ética. E aí que está a questão, porque existe as organizações dirigidas por valores, segundo Richard Barrett, que é um psicólogo que estuda valores, ele coloca o seguinte, que o líder, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o cara, ele tem que ser o mentor, aquele cara a ser guiado. Só que ele coloca, líder, você tem que estar preparado, porque temos uma questão muito importante aqui. Ser ético dói no estômago, porque em alguns momentos você vai ter que, a favor do coletivo, você vai ter que ter um posicionamento contrário ao que o coletivo está querendo, porque você não pode esquecer que você tem suas crenças, as coisas que você acredita. Nesse momento o líder ele tem que harmonizar inclusive as suas crenças interiores, e muitas vezes vai contra os seus próprios interesses. Os seus próprios interesses, né? Eu acho que não seus próprios interesses, porque o interesse tem que ser... O meu interesse como líder de uma empresa é fazer com que o resultado traga lucro, né? Reconhecimento, lucro para mim é reconhecimento que eu sou importante. O cliente reconhecer que eu sou importante para ele vai trazer um lucro. Mas não é só a questão dos próprios interesses, vai contra as minhas crenças. Eu posso ser um líder, por exemplo, que tem um certo preconceito com um tipo de população, né? Vamos supor, eu fui criado numa família racista, e essa é uma crença que eu carrego, e eu vou trabalhar com pessoas que são de cor e credos diferentes da minha. A minha crença, ela tem que estar em segundo plano. Aí sim, aí eu deixo o meu lado pessoal lá fora para a gente harmonizar e chegar em resultados. A minha crença, ela, apesar que eu achar que
as pessoas serem racistas no século XXI é terrível, é péssimo, mas é a forma que ela foi criada, né? E até quando fala em harmonizar é interessante porque aí começa a vir um ponto assim, vou trazer somente pessoas iguais a mim ali para dentro do meu grupo, porque é natural, né, as pessoas parecidas se atraírem e formarem o mesmo grupo, e eu vou só trazer com essas pessoas parecidas as mesmas ideias e dessa maneira vai ficar harmonizado, porque todo mundo vai pensar a mesma coisa. Só que a diversidade em si, né, não a diversidade de pensamento, mas a diversidade de pessoas traz uma riqueza enorme para dentro da empresa. A equipe harmônica, se ela for igual, você não tem mudanças, você não tem pensamentos diferentes. Por isso que são poucos que conseguem liderar equipes. Você pode ter muitos gerentes. Agora, liderança de equipe é ter a capacidade de entender essas diferenças da equipe e fazer com que essas diferenças façam uma construção positiva para a empresa. É legal que quando a gente pensa em líderes éticos, a gente começa a ver várias falhas de liderança, certo? Eu começo a ver pessoas, por exemplo, que nem, inclusive eu ouvi hoje, né, reclamação de um gestor, falando que o líder abaixo dele, ele é gerente, né, reclamando de um supervisor. Poxa, precisamos trocar esse supervisor. Perguntei por que precisamos trocar o supervisor. Porque o supervisor fala geralmente assim, olha, faz tal coisa, mas por quê? Porque eu estou mandando. Ah, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo uma coisa que tal colega meu pediu, né, alguém da mesma... da lateral ali na hierarquia. Ele falou, não, você vai fazer o que eu tô falando pra você fazer, porque eu sou teu supervisor. Aí quando a gente começa a chegar nessa questão, onde o líder é uma pessoa que lidera pra ele mesmo, lidera pra própria vaidade, aí a gente não tem uma liderança ética. A gente tem que diferenciar, o líder, ou se a gente pode chamar de líder, né? A pessoa que está gerenciando equipes, que está pensando no próprio umbigo, de pessoas que têm, por exemplo, uma característica mais dominante, né? E essa característica dominante faz ele ter, às vezes, alguma postura assim, olha, me siga aqui que é o caminho correto, né? Você pode me seguir que é o caminho correto. Porque, assim, em alguns momentos, a gente também não pode ter uma liderança que acredita que o harmonizar é tudo estar em paz, né? Porque, às vezes, você tem que se expor em alguns momentos, porque o líder é o que se expõe pela equipe, né? O que eu quero dizer é o seguinte, Felipe, você tem a seguinte situação. Você está montando uma equipe, estruturando uma equipe. Como que você vai saber se essa equipe aguenta pressão se você não... por achar que ser ético é não aumentar o nível de cobrança em cima da equipe, aumentar o nível de pressão em cima da equipe. Então, às vezes as pessoas acham que ser um líder ético é aquele líder que, desculpa o termo, assim, não é o termo mais adequado, mas é o que me vem na cabeça, é aquele líder banana. Não, você aceita tudo. Não, vamos aceitar tua opinião. Aquele cara que faz aquela democracia. Isso é um problema, às vezes, em algumas empresas, porque você tem liderados e colaboradores que, em alguns momentos, não têm noção dos riscos e da postura que tem que adotar dentro de um processo. Então, achar que um líder ético é aquele líder que não vai, que é o cara que a equipe tem voz e ele só acompanha, eu acredito ser um erro. Porque você tem muitos líderes éticos que os caras são extremamente focados e racionais. A ética, ela tem muito de racionalidade, de maturidade moral. Você pensar não levar para o lado emocional. Essa é a diferença, no meu modo de ver, de você deixar tua vida pessoal e tua vida profissional para fora. É você ser mais racional e menos emocional no ambiente de trabalho. São duas coisas completamente diferentes. Você não vai deixar a tua vida pessoal para fora do trabalho. Se você está com um problema pessoal, teu filho não está bem, essa história vai estar te acompanhando. Só que a tua capacidade de focar e racionalizar em processos é o que vai fazer a diferença. Então, as pessoas elas confundem isso. Que liderança ética é aquele líder que só escuta, que o que a equipe decide. Não, líder ético, em alguns momentos ele pode bater no peito e falar assim, gente, é desse jeito, só que tem uma diferença entre falar sou eu que mando e faça, e é desse jeito por causa disso.
vão para esse caminho porque o cenário é esse. Então você contextualizar para a tua equipe por que você está tomando aquela decisão e não está compartilhando a tomada de decisão, é a diferença de você chegar batendo no peito e falar, eu sou o cara que manda, faço o que eu mando. É importante a gente lembrar que lá no começo a gente já estava falando sobre a existência do líder, que serve para ajudar a tirar aquela angústia de dentro das pessoas, serve para mostrar o caminho certo. E às vezes mostrar o caminho certo significa ir contrário à opinião da maior parte das pessoas que está dentro da tua equipe. Como uma pessoa chega a liderar uma equipe? A pessoa ela tem que chegar, o caminho natural de um líder é a construção da sua carreira para liderar a equipe, no sentido de viver experiências e essas experiências permitir com que ele tenha uma clareza maior de acordo com os cenários. Né? Eu costumo falar que para você liderar uma equipe, às vezes é interessante que você tenha pelo menos um fio branco na tua barba. Né? Eu tenho no cabelo, assim, serve? Já tá tendo bastante no cabelo? Tem que ter um fio branco porque é o que traz uma experiência. Você liderar uma equipe sem experiência pode ser complicado. É muito importante na ética, que a gestão ética, é que o líder, além de harmonizar, como diz o Ed, que eu acho isso fantástico, roubei dele e compartilho e sempre cito ele porque é fantástica essa definição. Líder é o cara responsável por harmonizar. Tem outro papel importantíssimo na liderança e principalmente quando o líder ele quer ser reconhecido como um líder ético. Deixar um legado. Construir um legado. Esse é o ponto principal. O líder ético ele não está preocupado em se manter no cargo. Ele está se preocupado em construir resultados que mesmo na sua ausência, porque nós somos finitos, claro, as pessoas vão lembrar. Não, esse processo é feito desse jeito, quem nos ensinou foi o Felipe, foi o Altair. Então, a construção de um legado. As pessoas elas perceberem que construir e deixar para as próximas gerações é o que há mais de belo na ética. Altair, obrigado. Olha, eu que agradeço. Olha, o pessoal já viu aí que conhecimento aqui sobra, né? Olha, 30 minutos foi pouco e assim, com muito conhecimento mesmo. Acho que foi muito interessante, por mais que seja ética, é um assunto, vamos falar, é um pouco de tabu assim para a maior parte das pessoas, porque quando você tem um assunto parecido com esse, né, na faculdade, alguma coisa assim, às vezes a pessoa, quando não tem um professor certo, às vezes fica pensando, puxa, lá vem aquele assunto de novo e tudo mais. Mas a abordagem, quando a abordagem é feita de uma maneira prática, que nem a gente fez aqui, ela começa a ser mostrada como uma parte integrante da nossa vida. Ao invés de a gente pensar na ética de uma maneira teórica, onde não pode ser aplicada de jeito nenhum, não, aqui o jeito que você passou, né, eu não posso nem colocar minha parte aqui, porque eu só acompanhei, só tive o privilégio de acompanhar, para a gente ver como a ética ela pode ser prática e como ela realmente pode ajudar a gente a se direcionar, até diminuir um pouco dessa angústia que a gente tem, com um direcionamento um pouco maior, certo? Legal, muito obrigado pela oportunidade, Felipe. Isso aí. Gente, muito obrigado, até o próximo Carona do Empreendedor. Espero já ter curado essa voz aqui, que já está meio difícil, essa tossezinha aí, mas nos vemos no próximo Carona. Até mais!